Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. No texto que abre esse vídeo, as palavras Malacó e Arsênio Coitai foram traduzidas respectivamente por efeminados e sodomitas. Porém, mesmo uma análise superficial é capaz de identificar os problemas dessa tradução. Efeminados nada diz sobre alguma prática sexual reprovável, e atos homossexuais, como o pecado de Sodoma, há muito foram superados. Então, a que se referem tais palavras? Uma análise de alguns aspectos em torno delas é o primeiro passo para sua correta compreensão. A cidade portuária de Corinto situava-se ao sul da Grécia. Rica, importante e comercialmente próspera, Corinto era o elo entre Roma e o Oriente. Por isso, a cidade se caracterizava pela mistura de etnias, línguas, culturas, classes sociais e profissões. No início do primeiro século da era cristã, com 250 mil habitantes, era a cidade mais populosa da Europa Oriental e também a mais obcecada por sexo. Em matéria intitulada A Porno Corinto, a revista Ultimato expõe: considerada a capital da licenciosidade, Corinto era notável por sua independência moral. Não havia a quem prestar contas, nem leis para obedecer, senão a lei dos desejos. Os impulsos sexuais eram um fenômeno biológico como a fome e, portanto, deveriam ser satisfeitos. Revista Ultimato, julho a agosto de 2010. A licenciosidade entre os coríntios era tal que os antigos criaram um verbo grego a partir do nome da cidade, corintizar, o qual significava viver uma vida coríntia, isto é, viver em promiscuidade sexual. O escritor e teólogo presbiteriano Hernandes Dias Lopes confirma: em Corinto se confundia religião com prática sexual. Naquela cidade, a deusa Afrodite era adorada e tinha seu templo sede na Acrópole, uma montanha com mais de 560 metros de altura na parte mais alta da cidade. Afrodite era considerada a deusa do amor. Aproximadamente 1000 sacerdotisas trabalhavam como prostitutas nesse templo de Afrodite. Milhares de coríntios adoravam seus deuses visitando essas sacerdotisas. Se não bastasse isso, essas prostitutas cultuais, à noite, desciam para a cidade de Corinto e se entregavam aos muitos marinheiros e turistas que ali chegavam de todos os cantos do mundo. E então, o clima da cidade era profundamente marcado pela promiscuidade sexual. Comentário expositivo Agnus, 1 Coríntios, página 14. E continua: Corinto era a cidade onde ficavam os principais monumentos de Apolo. Esse deus grego representava o ideal de beleza masculina. A adoração a Apolo induzia a juventude de Corinto, bem como a juventude grega em geral, a se entregar a atos homossexuais. Comentário expositivo Agnus, 1 Coríntios, página 14. A promiscuidade sexual na cidade é confirmada por Paulo em sua primeira epístola. Mas, em virtude da promiscuidade sexual, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Em virtude da forte influência da cultura, a igreja de Corinto se tornou complacente com os excessos sexuais típicos da cidade. Os capítulos e versículos adjacentes ao texto em estudo pontuam essa verdade. Geralmente, se ouve que há entre vós promiscuidade sexual tal que nem mesmo há entre os gentios, a ponto de alguém possuir a mulher do próprio pai. Em carta, já vos escrevi para que não vos associasseis com os sexualmente promíscuos.
1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 9. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Fugir da promiscuidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a promiscuidade sexual peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Como observado, o contexto maior nos informa que todos os pecados sexuais listados em 1 Coríntios 6,9 podem ser classificados como promiscuidade sexual. O contexto próximo ou imediato inclui 2 pecados de natureza sexual, ambos de caráter heterossexual, a saber, fornicadores, no original, pornai, pessoas que praticam sexo sem compromisso, e adúlteros, no original, moiroi, aqueles que praticam sexo extraconjugal. Nem pornai nem moiroi podem ser compreendidos como uma condenação à heterossexualidade. Da mesma forma, malakoi e arsenokoitai não podem ser interpretados ou traduzidos como uma condenação à homossexualidade. A hermenêutica diz que as palavras devem ser interpretadas conforme o contexto em que estão inseridas, não de maneira isolada. Portanto, malakoi e arsenokoitai, como pecados sexuais, devem ser compreendidos como pecados sexuais análogos à prostituição e à promiscuidade sexual. São 2 as evidências circunstanciais que afastam os malakoi e os arsenokoitai do conceito de homoafetividade. Ao citar pecados homossexuais, Paulo limita-se aos homens, o que prova que as palavras em questão não podem ser equivalentes à homossexualidade. Outro aspecto circunstancial importante é a verificação de que todos os pecados listados dependem de escolha pessoal e consciente, o que não pode ser aplicado à homossexualidade, a qual não depende de escolha ou opção. As evidências circunstanciais comprovam que a homossexualidade, conceito construído a partir do século XIX, não pode estar em pauta nesse versículo. Apesar disso, não faltam traduções que forçam o texto a dizer o que os originais não dizem. Vocês não sabem que os maus não terão parte no reino de Deus? Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, não terão parte no reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10b, nova tradução na linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil, 2000. Não se deixem enganar. Ninguém que viva na imoralidade sexual, que pratique a idolatria ou o adultério ou a homossexualidade, terá parte no seu reino. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, o livro Sociedade Bíblica Internacional, 2000. Os textos citados cometem um dos erros mais graves em traduções bíblicas, o anacronismo semântico, isto é, a atribuição de um significado moderno a uma palavra antiga. Se malakoi e arsenokoitai não dizem respeito ao relacionamento estável entre pessoas do mesmo sexo, a que se referem então? A resposta virá na parte 2 deste vídeo. Fique atento às nossas dicas de leitura. Bíblia de Estudo, Teologia Inclusiva, Oasis Editora, Quem está manipulando a Bíblia, Oasis Editora, Bíblia e Homossexualidade, Verdade e Mitos, Oasis Editora, O que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade, Edições GLS. Gostou do nosso conteúdo? Curta e compartilhe. Para mais novidades sobre teologia inclusiva, siga-nos em nossas redes sociais. Não perca os próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho.